Você já morreu para o pecado? Romanos capítulo 6, de 1 a 7. Vamos continuar lendo a carta de Paulo aos Romanos, falando um pouquinho da nova vida em Cristo Jesus. Olha só, agora que já fomos justificados pela fé em Cristo, que é isso que nós temos trabalhado nessa leitura de Romanos, a pergunta é: continuaremos no pecado? Resposta: não. Agora justificados, somos também santificados, que é um viver para Deus. Aqui embaixo coloco dois elementos distintos da justificação e da santificação. Então, olha só, justificação, ele é um ato como se fosse um ato jurídico, tá certo? Diante de um tribunal ali, você é declarado justo. É uma declaração jurídica, que não há mais, então, condenação. Não há mais o motivo que te condenava. Você é declarado justo, mas você não é justo, você não é santo ainda. Mas esse é o processo de santificação que nós vemos ali. Então, na santificação, ela é um ato mais moral. Você é feito justo, você se torna como pessoa, uma pessoa justa. Tá? No 2, justificação de novo, é uma decisão instantânea. Então é um ato, você é justificado instantaneamente. Você crê em Cristo, na obra de Cristo, é imputado justiça a você, a justiça de Cristo é creditado na sua conta e você é então, naquele ato, justificado diante de Deus. E naquele momento começa agora um processo de santificação, um processo de se adequar à justiça, de ser justo. É o 2 lá do santificação, é um crescimento ao longo de toda a vida. Esses são os pontos básicos dessa distinção de justificação e santificação, tá ok? Voltamos lá para o texto. Romanos 6:1. Paulo fala assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? A resposta enfática de Paulo é: de modo nenhum. Óbvio que não, não vamos continuar no pecado só porque a graça nos alcançou, só porque somos salvos por favor que não merecemos, sendo nós ainda pecadores, nós não vamos permanecer no pecado, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, para o pecado? Essa é a pergunta e a lógica de Paulo desse processo de justificação e santificação. Se nós agora, salvos pela graça, somos justificados, como que vamos viver se já morremos para o pecado? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, a ressurreição de Jesus, ou a identificação do cristão pela fé com a ressurreição de Cristo, nos dá então agora a possibilidade de viver uma nova vida. Uma vida não mais escrava do pecado, mas uma vida livre para viver de acordo com a lei e as leis morais de Deus. Tá ok? Vamos prosseguir. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos. O seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Essa lógica aqui, vamos lá, no versículo 7, olha que interessante. É possível que o versículo 7 reflita um axioma rabínico geral. O que é isso? Uma verdade, uma máxima rabínica, um ditado, um provérbio rabínico, né, geral, ali naquela época que Paulo vivia. Ele se apropria desse ditado e coloca dentro do contexto.
O ditado era o seguinte: quando um homem está morto, está liberado de cumprir a lei. Tá? Isso é uma verdade até hoje, na hora que uma pessoa morre, não tem mais obrigatoriedade, ela não tem como mais se obrigar diante da lei. Inclusive, existe uma questão financeira, né? Que quando morre, algumas dívidas já foram, não tem como cobrar um morto, apesar de algumas poderem passarem para os descendentes ali, né? Mas o que esse provérbio diz é que o morto ele está livre do cumprimento da lei. E Paulo está dizendo justamente isso num contexto diferente agora da justificação diante de Deus. Ele fala assim, nesse caso Paulo aplica de modo específico aos cristãos. Em sua união com a morte e ressurreição de Cristo, eles foram libertos do pecado e da lei. Então, como agora você morreu em Cristo, a tua velha natureza morreu, você está livre agora então da lei e do pecado. E quando você ressuscita com a vida nova em Cristo Jesus, você está livre para viver uma outra vida proporcionada pela salvação. Tá? Então, isso é uma lógica do Evangelho, da salvação do Evangelho. Então, nós temos que lembrar que no momento que nós cremos em Cristo, fomos justificados, não há mais condenação, não há mais a maldição da lei, fomos reconciliados, a maior bênção, reconciliados com Deus, e agora então temos a possibilidade de viver uma nova vida, uma vida que agrade a Deus, que não é mais escrava do pecado. Portanto, você está morto para o pecado e livre para viver para Deus. Tá ok? Deus abençoe você.